Boa noite, meu povo. Estamos aqui para fazer alguns exercícios para vocês. Inicialmente, nós vamos fazer algumas questões integrais de funções racionais através do método da decomposição de frações parciais. Então, da lista de exercício, eu peguei aí umas questões da 39 a 52, onde ele pede para fazer uma substituição para expressar integrando como uma função racional. E então, calcular a integral. Então, especialmente nesse exemplo, a gente tem uma integral que não é uma função racional. Né? Nós temos a integral de x2 mais x vezes raiz de x. Tá bom? O que é que manda o figurino em questões dessa natureza? Né? Onde aparece raiz, multiplicando polinômio, coisas desse tipo. O segredo é a gente tentar fazer uma substituição. Então, coisas dessa natureza manda o figurino que a gente faça a seguinte mudança, tá certo? Eu vou chamar de u a raiz de x. Bom, mas quando eu faço raiz de x, eu preciso do x e preciso do x2, tá certo? Então, claramente, isso aqui implica que se eu levar ao quadrado aqui, eu fico com u ao quadrado igual a x. De fato, aqui deveria aparecer módulo de x, mas o x já aparece aí na raiz, o que significa que ele é positivo. Perfeito? Então, não precisa do módulo aqui. Tá bom? Então, já encontramos o x, e precisamos do x2 também. Então, eleva ao quadrado aqui, e isso aqui implica que u à quarta é igual a x ao quadrado. Então você vê que a gente tem, nós chamamos de u raiz de x. Encontramos que o x, nesse caso, seria o 2. E encontramos que o x2 é o 4. Então, essas são coisas que eu vou precisar substituir aí. Ora, mas quando eu penso em fazer uma substituição desse tipo, a gente tem que mudar a diferencial da variável, né? Porque ela vai mudar para u, então precisa do du. A melhor equação aqui para encontrar du é essa daqui. Então, dessa equação, a gente encontra 2u du é igual a dx. Então, veja que nós encontramos quem era o dx. Bom, feito isso, qual é a próxima coisa a fazer? Vamos fazer a substituição. Então, vamos aqui pegar a nossa integral. Nós temos a integral de dx sobre x2 mais x raiz de x. E a seguir a gente vai fazer as substituições, né? Então, vai ficar uma integral aqui. Bom, quem é o dx? 2u du. Eu vou botar esse 2 aqui fora já. Então, aqui vai ficar o du, que é o dx. Aqui embaixo, o x2 ó, é o 4. Então, nós vamos ficar com u à quarta. Mais x, quem é x? O 2. O 2 vezes raiz de x é vezes u. Certo? Observe que dá para a gente colocar aqui um u em evidência e cancelar esse u de cima. De sorte que essa minha integral fica assim. 2 vezes a integral. Se eu botar u em evidência, vai ficar u à terceira mais u ao quadrado. E o u cancela. Então, nós ficamos com a integral de du. Aqui nós ficamos com u à terceira mais u ao quadrado. Aqui tem u já, não é? Coloquei em evidência. Aqui eu peguei o u daqui, coloquei em evidência. Ficou a terceira. E esse u que eu coloquei em evidência derruba de cima. Fica isso aí.
Então veja que nós transformamos essa integral, que inicialmente a gente não sabia resolver, porque tinha uma raiz de x, no integral, tá certo, de uma função racional. Tá? E como é que nós fazemos para calcular essa integral? Então nós vamos inicialmente pensar em resolver essa integral aqui, certo? Depois nós voltamos para substituir o valor dela aqui. Então, vamos fazer essa continha aqui separada, né? Nós temos a fração ali, 1 sobre o 3 mais o 2. Eu vou escrever assim, vai dar para botar o 2 em evidência, né? Então, eu vou escrever o 2 que multiplica o mais 1. E isso aqui, a gente vê que nós temos dois fatores de primeiro grau, né? Aqui um fator de primeiro grau é irredutível. Aqui também outro fator de primeiro grau irredutível, mas ele tem multiplicidade 2. Então, a gente já sabe que esse fator de primeiro grau de multiplicidade, ele contribui com mais termos na decomposição. Então, essa decomposição, na verdade, vai ter 3 termos. Vai ter o U, vai ter o 2, que é o fator que tem multiplicidade, e o termo que tem, tá certo, U mais 1. Aqui é tudo do primeiro grau, então aqui vira A, aqui vira B, e aqui C. Ok? Qual é o próximo passo? O próximo passo é você tirar, tá certo, o mínimo dessa coisa. Então a gente vai escrever aqui assim. Isso aqui é igual. Então o mínimo dessas frações a gente já sabe quem é o produto. Tá certo? É o 2 mais 1. E quando você dividir esse cara por esse, lembra que o 2 mais 1, opa, o 2 que multiplica o mais 1, aqui está errado, né? O mínimo é o 2 que multiplica o mais 1. Quando você divide isso, sobra U, né? Cancela o U aqui, fica o 2 mais 1 vezes A. Então, a gente vai ficar com A, que multiplica o 2 mais U. Cancela o U, fica o 2 mais U vezes A. Quando você faz isso, cancela o 2, então fica B. Então, mais B, que multiplica o mais. Ok? Mais. Quando você fez isso, sobra o 2, então C, o 2. Ok? Bem. De sorte que a gente pode reescrever isso o seguinte. Veja que nós temos aqui denominador o 2, o mais 1, aqui do lado de cá, o 2, o mais 1. Então eu posso cortar os denominadores e eu ficar com 1 igual a esse produto aqui. Tá certo? Então vamos escrever isso. Então nós ficamos com 1 igual a que multiplica o 2 mais o outro, vamos dizer, B que multiplica U mais 1, então B que multiplica U mais 1, mais B que multiplica U mais 1, mais C que multiplica o 2. De forma que a gente tem que 1 igual, com 2 nós temos A mais C. A mais C está multiplicado por 2. Com U nós temos A mais B. Então, A mais B
Está multiplicado por U. E o termo independente, aqui não tem, aqui tem o B, então é só o B. Certo? Então, obviamente, dessa igualdade desses dois polinômios, a gente chega ao seguinte sistema, né? A mais C igual a zero, A mais C, porque não tem termo 2. Da mesma forma, A mais B igual a zero, porque também não tem termo 1. E o B é igual a 1. Então, o sistema é esse. Aqui a gente já tem o valor de B, né? Daqui a gente tira que A é igual a menos B, o que implica que A é igual a menos 1. Né? O valor de B já estava aqui de graça para a gente. Muito bem. E daqui nós tiramos que C é igual a menos A. Isso implica que C é igual a 1. Ok? Bom, então, nós encontramos os valores. Então, a gente vai escrever a nossa integral. Vamos lembrar a nossa integral. Nossa integral, quem era a integral? Era integral du sobre o 2 que multiplica 1 mais 1. E nós escrevemos isso como sendo a integral lembra? Era A sobre U, então o A é menos 1, então fica menos aqui na frente, então 1 sobre U, du. A outra era 1 sobre o 2, B, o valor de B é 1, então mais a integral de 1 sobre o 2, du. E a outra seria C, tá certo? C, então mais também a integral de 1 sobre U mais 1 du. De sorte que essas integrais elas ficam imediatas, né? Essa daqui dá igual a menos o ln do módulo de U, mais essa daqui eu posso levar como sendo U elevado a menos 2, então menos 2 mais 1, então vai ficar U elevado a menos 1 sobre menos 1. E essa daqui dá mais ln do módulo de U mais 1. Certo? De sorte que eu posso escrever isso assim. Igual. Aqui dá para a gente juntar esses dois ln, né? Escrever com uma ln e um quociente, porque aqui tem menos. Então, eu vou escrever ln do módulo de U mais 1 sobre U. Menos, isso aqui fica 1 sobre U. Ok? Muito bem. Você observa o seguinte. Você observa que nós precisamos substituir, né? Então, nós chegamos à seguinte situação. A integral de du sobre o 2 se multiplica U mais 1. Ela ficou ln do módulo de... Deixa eu ver aqui o módulo, já esqueci. ln do módulo de U mais 1 sobre U. Menos 1 sobre U.
sobre U menos 1 sobre U. Só que a nossa integral lá, não é? Então, a conclusão que nós chegamos é a seguinte. É que a integral de dx sobre x2 mais x raiz de x chegou que era 2 vezes a integral de du sobre o 2 que multiplica u mais 1. Vamos ver se foi isso mesmo, né? Para não estar cometendo bobagem. Vamos botar lá na nossa integral inicial. Isso mesmo, né? Essa integral igual a 2 vezes essa integral daqui, que é essa daqui, né? Isso aqui quando é 1 sobre o 2 mais. Perfeito. Então, voltando para nossa... E a gente chegou à conclusão, está aqui em cima, né? Que isso é igual a 2 vezes o Ln do módulo de 1 mais 1 sobre U menos 2 sobre U. Mas a nossa integral é em x, não em U. Então a gente volta para cá e vamos substituir. Isso aqui fica 2 vezes Ln do módulo de 1 mais U foi raiz de x, se você lembrar. 1 mais raiz de x sobre U, que é raiz de x. Então, módulo menos 2 sobre raiz de x. Então, mais a velha constante. A gente pode melhorar ainda. Veja. Esse 2 aqui pode vir aqui para cima. Observe que isso aqui é um número positivo, portanto o módulo não faz muito sentido, e raiz de x, de sorte que eu posso escrever isso assim. Ln de 1 mais raiz de x sobre raiz de x, isso tudo ao quadrado. Não é? Menos, racionalizando aqui, fica 2 raiz de x sobre x, mais a velha constante, de sorte que isso aqui eu posso escrever ainda assim. Ln de 1 mais raiz de x ao quadrado sobre, isso aqui ao quadrado dá x, menos 2 raiz de x sobre x mais a velha constante. Ok? Então está aí a nossa integral. Espero que vocês tenham compreendido. Né? Vamos voltar um pouquinho para o início. Então, qual é a ideia? Você tem a integral que ela parece uma integral racional, mas tem um termo de uma raiz aqui. Então, a ideia é a gente chama de u a raiz de x, tá certo? E tenta encontrar os outros termos em função disso. Foi o que nós fizemos. Né? Nós encontramos o x2 e encontramos o x. Depois, determinamos o du e substituímos na integral. O que é que isso faz? Você transforma aquela integral numa integral de uma integral de função racional, né? 1 sobre isso, 1 sobre um polinômio. Aí eu vou decompor isso agora, né? Peguei aqui, botei o 2 em evidência, tá aqui a decomposição. A função racional é essa, decompõe dessa forma. Aqui lembra que fator do primeiro grau, que tem multiplicidade, contribui com 2 termos na decomposição. Né? Como os termos são do primeiro grau, aqui é de grau 0, então A, B, certo? E C. E feito isso, aquela história de tirar o mínimo, e quando você tira o mínimo, não é? Você recai numa igualdade de polinômios, que dá um sistema de equações que você resolve, e você volta para substituir o valor de A, né? Ou seja, nós voltamos, quando encontramos o valor de A, nós substituímos aqui o valor de A, o valor de B e o valor de C, integral disso, integral desse termo, mais integral desse, mais integral desse, e isso fazemos direto lá, tá certo? De sorte que nós tivemos aqui, ó, ficou A menos 1, então integral de menos 1 sobre o du, né? Mais 1 está aqui, integral de 1 sobre 1, 2, mais 1
E aí, agora foi partir para um abraço, as integrais são fáceis, né? E você encontra o valor da integral. Volta para substituir, né? Essa integral aqui, que é essa, tá certo? Você observa aqui o seguinte, ó. Essa integral aqui é exatamente essa. Então, foi o que eu fiz. Substituí o valor por esse valor aqui. Como está multiplicado por 2, está isso aqui. O resto é arrumação, né? Propriedades de logaritmo, racionalização, papapá, e chegamos, tá certo, à integral, valor da integral. Perfeito? Espero que tenha sido claro para vocês. É um método interessante, né? Principalmente quando você tem raízes, acontece esse tipo de coisa, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Vamos tentar ver o que é que acontece com o próximo exemplo. Será que eu preparei aqui para vocês? O próximo exemplo é interessante. Então, o próximo exemplo é esse aqui. Opa! Esse aqui também, né, é uma fração, mas não é uma fração racional, porque aparece aqui uma raiz de x e aqui aparece uma raiz cúbica de x. Então, a pergunta natural que a gente faz é a seguinte: quem é que eu vou chamar de u, já que eu pretendo fazer uma mudança? Tá? A ideia, quando aparece duas raízes, você vê que aparece uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. É chamar de u uma raiz que tem índice como um mínimo múltiplo comum entre os dois índices das raízes. Certo? Então, eu vou inicialmente calcular o m. Eu vou calcular o m, c de 2 e 3. Todo mundo sabe que é 6. Certo? Aí, quem é que eu vou chamar de u? Eu vou chamar de u a raiz sexta de x. Então, qual foi o segredo aí? Você tem duas raízes, você chama de u uma raiz que tem como índice o mínimo múltiplo comum entre as duas raízes. Se tivesse 3, seria o mínimo múltiplo comum entre as três raízes. Se tivesse 4, e assim por diante. O mecanismo é o mesmo. Tá certo? A partir daí, a coisa fica igual à anterior. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que identificar quem são, tá certo, aqueles termos lá. Essa raiz aqui, eu vou escrever ela, acho que vai ficar melhor de vocês entenderem, se eu escrever assim, ó, x elevado a 1/6, certo? Então, veja, eu quero raiz quadrada. Então, isso aqui deveria ser 1/2, tá certo? Então, o que é que eu faço? Se eu levar isso aqui à terceira, tá? Se eu pegar u, levar à terceira, isso é a mesma coisa que x elevado a 1/6 elevado à terceira. Mas potência de potência, a gente escreve isso como sendo x, multiplica, né? Então isso fica 3/6, que isso é igual a x elevado a 1/2. Ou seja, a gente acabou de encontrar que a raiz quadrada de x é igual a u à terceira. Beleza? Agora, eu quero raiz cúbica. Raiz cúbica de x. Tá certo? Então, raiz cúbica, isso aqui deveria ser 1/3. Então, se eu levar ao quadrado aqui, não é? Ou seja, se eu pegar u e levar ao quadrado, isso é igual a x elevado a 1/6 ao quadrado. Multiplica isso aqui, então isso fica x elevado a 1/3.
não é? Que dá 2 sextos, simplifica, dá 1/3. Ah, então você acabou de encontrar que a raiz cúbica de x é nada mais do que u ao quadrado. Ok? Bom, achamos a raiz quadrada de x, achamos a raiz cúbica de x. O que é que nós precisamos? Precisamos do dx. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, não é? Essa expressão aqui é ela é igual a x igual a 1/6. E aí, eu vou achar o diferencial. Então, du é nada mais que a derivada disso, que é 1/6. Du elevado a 1/6 menos 1, né? Menos 1, deixar aqui indicado. Desculpa, aqui é x, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é x vezes dx. De sorte que nós temos o seguinte: o du é igual a 1/6 menos 1 dá aqui 1 menos 6, tá certo? Então dá x à quinta, então dá 1/6 de x elevado a menos 5/6 dx. Mas observe o seguinte: eu posso colocar esse cara daqui com expoente positivo embaixo, de sorte que nós ficamos com du é igual a dx sobre 6, aí vai ficar raiz sexta de x à quinta, certo? Então eu posso substituir o du, aliás eu quero o dx, né? Então daqui eu tiro que o dx é igual, passa para cá, então seria 6 raiz sexta de x à quinta du. Pronto, então agora está completo, tá certo? Eu tenho o dx, acabei de, né? Eu tenho raiz cúbica de x e eu tenho raiz de x. Perfeito? Então, voltando para a nossa integral, então vamos escrever a nossa integral. Deixa eu pular aqui. A integral é essa, né? Integral de raiz quadrada de x dx sobre raiz quadrada de x mais raiz cúbica de x. É isso mesmo? Menos, né? Raiz cúbica de x dx, beleza. Então, aqui nós temos menos e não mais, como eu coloquei. Então, menos isso. Mas lembra agora que a gente vai fazer as substituições. Isso aqui virou integral. Bom, isso aqui foi u à terceira, tá certo? U à terceira. Isso aqui foi u ao quadrado. U ao quadrado. Tá bom? Se você voltar um pouquinho, você vai ver isso. U à terceira, raiz quadrada de x, e u ao quadrado, raiz cúbica de x. E o dx é 6 raiz sexta de x à quinta du. Então, o 6 a gente já pode colocar aqui fora. Aqui ficou raiz sexta de x à quinta de du, né? Feito aqui.
temos com raiz sexta de x à quinta du. Seja, coloquei fora. Bom, você observa que eu preciso de raiz sexta de x à quinta. Então vamos voltar lá para ver que eu tenho que botar em função de u, né? Então vamos lá. Observe que aqui eu posso desse u aqui, ó, se eu elevo a quinta, eu levo isso à quinta. Então fica a raiz sexta de x à quinta. Então a gente, dessa pontinha aqui, você tem que u à quinta é igual a raiz sexta de x à quinta. Então aquilo ali eu posso substituir por u à quinta. Tá certo? Muito bem. Então vamos para frente. De sorte que essa integral aqui, ela fica igual a 6. A integral de u à quinta de u. E aqui embaixo nós temos u à terceira menos u ao quadrado. Ok? Muito bem. Aqui o que é que nós observamos? Nós observamos que o polônimo de cima tem um grau maior do que o de baixo. Então a gente vai ter que fazer a divisão, né? Então eu vou pegar aqui u à quinta e dividir por u à terceira menos u ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Dá u2, dá u à quinta, então dá menos u à quinta. E aqui dá menos o 4, vem para cá, mais o 4. Passa a régua, zera isso, né? E aqui fica o 4. Então aqui dá mais u, vem menos o 4. E aqui dá menos o 3, vem mais o 3. Passa a régua aqui, cancela esse. Sobra quem? Sobra o 3. Então aqui dá mais 1. Então dá menos o 3. E menos o 2 vem para cá, mais o 2. Passa a régua, sobra aqui o 2. Grau menor, não pode fazer mais nada, né? Mas de sorte que a gente escreve o 3, ou melhor, o 5, como sendo o 3 menos o 2, que multiplica o quociente, que é o 2 mais o mais 1, somado com o resto. 2, certo? De sorte que nós ficamos com isso aqui igual assim. Quem é o 5? O 5 é o 3 menos o 2, multiplicado por quem? Por o 2 mais o mais 1 mais o 2. Isso tudo dividido por o 3 menos o 2. Portanto, isso dá, quando eu escrevo duas frações, né? Isso dá o 2 mais o mais 1 somado com o 2 sobre o 3 menos o 2. Ok? Ok. Então vejamos o seguinte. Veja que a gente agora pode escrever a nossa integral, né? Essa integral aqui, que é 6 vezes isso. Esse quociente aqui é essa soma. Então vai ficar 6 vezes a integral disso mais 6 vezes a integral disso. Ok? Então vamos escrever essa expressão. Portanto, nós chegamos à seguinte situação.
integral. Aqui é a integral de dx, integral de dx sobre raiz quadrada de x menos raiz cúbica de x. A gente vê que isso é igual a... Fica 6 vezes essa integral, tá certo? Igual, isso é igual a 6 vezes a integral de U2 menos 1 mais 1. Apertar mais, né? Dx mais 6 vezes a integral de U2 sobre U3 menos U2 deu. Ok? Então você observa que essa integral aqui é fácil. Eu vou conseguir decorar isso, vou levar para o outro lado, a gente, depois eu apago. Então veja que essa integral aqui é fácil, né? Porque nós ficamos com o seguinte. Vamos ver aqui. A integral de dx sobre horrível esse traço. Raiz de x menos raiz cúbica de x, isso é igual. Essa integral aqui é fácil. Ela ficou 6, que multiplica quem? O 3 sobre 3, mais o 2 sobre 2, mais o, tá certo? Tudo isso multiplicado por 6, mais 6 vezes essa integral aqui. E essa integral a gente vai usar, né, a decomposição, porque ela pode ser escrita assim. Aqui eu posso botar o 2, né? Dência, então fica U menos 1. Certo? Deu. Vou apagar isso aqui que eu não preciso mais. Então o que é que eu preciso resolver agora? Preciso resolver essa integral, certo? Para resolver essa integral, a gente vai trabalhar com a decomposição em fração parcial. Tá? Então vamos pegar aqui o 2 sobre o 2 que multiplica o menos 1. Então a gente já sabe que isso aqui se decompõe em 3 partes. Uma parte mais a terceira parte. Porque esse aqui contribui com duas parcelas. Então eu tenho o U e eu tenho o ao quadrado. Aqui eu tenho U menos 1. Aqui é A, primeiro grau. Aqui é B e aqui é C. Bom, de sorte que a gente agora resolve essa coisa. Isso aqui vira o mínimo é o 2 que multiplica o menos 1. Você divide, ó, então fica A que multiplica o 2 menos U. Ok? Mais B que multiplica aqui, cai o 2, então U menos 1. Mais CO2. Ok?
Ok. De maneira que você observa que tem o mesmo denominador, tá certo? E aí, agora nós ficamos com a seguinte identidade. Nós ficamos com o 2 igual. Aí vamos ver aqui como é que fica. A mais C, o 2, com o fica menos A e menos B. Não, menos A, e aqui é BU, né? Então fica mais B menos A, que multiplica o 1. E o termo independente é só menos B. Aí, você tem um sistemazinho, né? Qual é o sistema que você tem? A mais C é igual a 1. Então, nós temos A mais C igual a 1. B menos A igual a 0. E menos B também igual a 0. O sistema é esse. Daqui nós temos B igual a 0, ok? Mas se B é 0, isso implica que A também é 0. E se A é 0, isso implica que C é igual. Que beleza. O que significa isso? Significa dizer que como B é 0, né? E como A é 0, essas duas integrais aqui não existem. Elas desaparecem. Tá certo? Então só vai sobrar a última, né? Que é a integral de 1 sobre U menos 1. Tá bom? Portanto, a nossa integral, vamos pegar ela aqui direitinho, que é essa. Vou dar uma inteira aqui. Você vê que ela aqui. Então, posso dizer que isso aqui é igual. Isso aqui é igual. Aí, multiplica por 6, dá 2 ou 3. Multiplica por 6, mais 3 por 2. Multiplica por 6, mais 6U. Mais 6, vezes essa integral aqui, que, segundo as nossas contas, dá apenas a integral de 1 sobre U menos U du. Vamos voltar um pouquinho para ver se é isso mesmo. Certo? Olha, o A foi 0, então essa integral não vai existir. O B vai ser 0, essa integral não existe. Então 1 sobre U menos 1. Beleza? Então voltamos. Essa integral é direta, né? Então isso é igual a 2U à terceira mais 3U ao quadrado mais 6U. Isso aqui dá mais 6 ln do módulo de U menos mais a velha constante. Só que a nossa integral, ela não é em U. Tá? Então, se você observar, o U lá que a gente fez foi que U era igual a x elevado a sexta, era a raiz sexta de U. Então, isso aqui fica 2U à terceira. E quando você eleva a terceira, isso dá x ao quadrado. Portanto, aqui fica 2 raiz de x mais 3. U ao quadrado. Se você eleva ao quadrado aqui, fica 1/3. Então, raiz cúbica de x mais 6U
Então, 6u é raiz sexta. Então, 6 raiz sexta de x. Mais 6ln. Bom, então, raiz sexta, módulo de raiz sexta de x menos mais a velha constante. Então, tá aí, tá certo, a minha integral. Ok? Então, espero que isso possa também lhe ajudar. Qual foi interessante nesse exemplo? Era um pouquinho longa, não é? Mas era interessante essa história de que aparece duas raízes, né? E aí a ideia é quando aparecem duas raízes, a gente pega, tá certo, e chama de u, a raiz elevada ao mínimo muito comum. E a partir daí é desenvolver, tá certo, e resolver a questão. Vamos ver se eu tenho mais algum exemplo aqui. Tenho a impressão que sim. Peguei o problema 66, tá certo? O problema 66 é encontre o volume do sólido resultante se a região sobre a curva, essa curva aqui, 1 sobre x2 mais 3x mais 2, de x igual a 0 a x igual a 1, for girada em torno, item A, do eixo x e item B do eixo y. Perfeito? Lembra que a gente precisa fazer a região. Tá? A função que é f de x igual a 1 sobre x2 mais 3x mais 2, facilmente você vê o seguinte, que essa função é uma função decrescente, né? Porque se você aumentar o valor daqui de baixo, isso vai diminuindo, porque você está pegando 1 e dividindo por um número que é maior, né? Então, eu já sei que essa função é decrescente, tá bom? Ele quer entre x igual a 0 e x igual a 1. Então, eu lá por curiosidade, eu vou calcular aqui quem é o f de 0. Não é? Quem é o f de 0? Olha, f de 0 vai ser 1 sobre, aqui dá 0, 0, 1 meio. Certo? Então veja que o gráfico começa aqui, nessa bolinha 1 meio. Certo? Se você calcular o f de 1, ele dá 1 sobre, dá 1 ao quadrado, 1 mais 3, 4, mais 2, 6. 1 sexto. 1 sexto é menor que 2. Então você veja que ela desce e para num ponto, tá certo? Esse ponto aqui é o ponto 1 sexto, que é menor que 1 meio. E a região que você está querendo girar, tá certo? É essa região aqui que está de amarelo. Eu quero girar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a letra A. Eu quero girar em torno do eixo X. O que é importante quando eu vou girar em torno do eixo X? Eu tenho dois métodos. Eu tenho das cascas, tá certo? Eu tenho das cascas, que nesse caso não seria interessante, porque a casca, como eu vou girar em torno do X, se eu pegar uma casca, ela tem que ser a altura paralela ao eixo de revolução. E isso aqui não vai pegar a função, né? Essa altura aqui não pega a função, tá certo? Então aqui seria mais interessante eu marcar um ponto, escolher um X, marcar um ponto qualquer, e esse ponto vai descrever um círculo. E a gente sabe que qualquer ponto aqui descreve um círculo quando você girar em torno do eixo X. Né? Então o que é importante quando você vai fazer isso? É aquele método onde eu conheço a área de uma secção transversal. A secção transversal, ela vai ser círculos, tá certo? Ela vai ser círculos. Se você pensar um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu tenho uma coisinha aqui. Bom, vou levar isso aqui para cá. Pronto, então, você vai desenhar um círculo. O que é
importante nesse círculo, né? O que é importante? Importante é descobrir o raio do círculo. E você vê que o raio, né, ele está aqui, está meio escondidinho aqui. Deixa eu tirar. O raio é exatamente a altura, né? Então você descobre que o raio do círculo R é exatamente o f de x. Certo? Ou seja, é exatamente igual a 1 sobre x2 mais 3x mais 2. E aí, como é que é a área de um círculo? Né? Então, a área vai depender do x, é π r ao quadrado. Então, de sorte que a área é igual a π vezes 1 sobre esse cara ao quadrado. x2 mais 3x mais 2 ao quadrado. Portanto, isso é igual a π sobre x2 mais 3x mais 2 ao quadrado. Se você pensar direitinho, a gente pode escrever essa área ainda da seguinte forma. π. Observe que isso aqui, x2 mais 3x mais 2, produto dá 2, e a soma dá menos 3. Então, isso aqui tem duas raízes, tá certo? Tem x igual a menos 1 e x igual a menos 2. A soma dá 3 e o produto dá 2. Então, eu posso decompor isso assim, né? Isso é... Vou dizer o seguinte, está muito apertado aqui. Vamos escrever na outra folha, tá? Então, vou copiar isso aqui para não... Então, para outra folha, a gente tem que a de x é igual a π sobre x2 mais 3x mais 2 ao quadrado. Ok? Então você vê o seguinte, a gente descobriu que essa danadinha tem duas raízes, é menos 1 e menos 2. Então eu posso escrever assim, né? X menos 1 ao quadrado e x, então é menos, né? Então é mais, que é x menos raiz, x mais 2 ao quadrado π. Ok? Eu não preciso mais, vou... Já? Então tá aí. Então quem é o volume? Bom, o volume vai ser integral. Lembra que o x varia de 0 até 1 da área, né? Então π fica fora. Então isso fica 1 sobre x mais 1 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado dx. Então, observe que essa integral é a integral quando você tem uma função racional. Então, a gente pode usar, tá certo, a metodologia de decompor isso em frações parciais. Então, vamos fazer isso agora.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão 1 sobre x mais 1, que multiplica x mais 2 ao quadrado. Isso aqui são fatores do primeiro grau, irredutíveis, certo? Então, você sabe que, como tem multiplicidade, cada um desses contribui com duas parcelas na fração. Então, eu vou ter 4 parcelas, na verdade. 1, 2, 3, 4. Uma vai ser o x mais 1, a outra vai ser o x mais 1 ao quadrado. Uma vai ser o x mais 2 e a outra vai ser x mais 2 ao quadrado. Observe o seguinte, como eles são todos fatores do primeiro grau, né, eu não preciso fazer nada além de colocar aqui coisas de grau zero. Então aqui vai ser A, aqui vai ser B, aqui vai ser C e aqui vai ser D. E aí faz a conta que vocês já sabem, né? Então vou fazer um pouquinho direto aqui, tá? Para não ficar muito longo. Aqui a gente sabe que vai ficar 1 igual. Agora faz a continha comigo aqui. O mínimo é esse produto aqui, tá certo? Quando você dividir por esse, cai um cara desse. Então nós ficamos com A, acompanha aí, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2 ao quadrado. Porque eu pego o mínimo, que é esse, divido por esse, aí cai um x mais 1, e multiplico por A. Então tá aqui. A mesma coisa eu faço com esse, né? Esse, quando eu pegar o mínimo, vai cair o quadrado, vai ficar só esse. Então vai ficar mais B, que multiplica quem? X mais 1 ao quadrado. Esse aqui cai o x mais 2. Então fica algo parecido com esse, só que é o x mais 2 que vem grau 1. Então vai ficar mais C, que multiplica quem? Vai ficar x mais 1 ao quadrado vezes x mais 2. Aqui cai o x mais 2 ao quadrado, fica o x mais 1 ao quadrado. Portanto, vira mais D, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Perfeito? Muito bem. Agora vamos ter que fazer as contas. Tá certo? Essas contas aqui vão ficar um pouquinho grandes, né? Mas vamos fazer as contas. Então isso vira igual. Bom, tenho que desenvolver isso. Vou fazer o seguinte. Vou fazer essa conta separadinha aqui pra gente, tá? Vou fazer ela de azul aqui. Quando eu pegar o x mais 1 e multiplicar por x mais 2 ao quadrado, isso é a mesma coisa que x mais 1, que multiplica x2 mais 2x mais 4, certo? Agora isso dá quem? Vamos ver, x3 só tem esse cara, então isso dá x3. x2 dá 1x2 e mais 2x2. Então, 1x2 mais 2x2 mais 3x2. Certo? O que mais? X. X só tem o 4x e 1 vezes 2x. Então, dá mais 6x. E o termo independente só 1 vezes 4
mais 4. Então, esse cara aqui é esse primeiro termo, tá certo? Muito bem, daqui a pouco a gente verifica isso. Agora vamos fazer essa mudança aqui, o x mais 1 ao quadrado. Então, vamos lá. X mais 1 ao quadrado. Ah, isso é fácil, né? x2 mais 2x mais 1. Vou fazer esse. Esse do C, que é x mais 1 ao quadrado, vezes x mais 2. Ah, x mais 1 ao quadrado está feito aqui já. Então é x2 mais 2x mais 1 vezes x mais 2. Então aqui x3 só tem 1, então x3. x2 a gente aparece 2x2, tá certo? 2x2 e 2x2 aqui, então mais 4x2. X aparece 4x, esse 2 vezes esse, e mais x, então mais 5x. E termo independente, 1 mais 2, 1 vezes 2, 2. Então você observa que a gente já fez quase tudo, falta só esse, né? Que é o x mais 1 ao quadrado, que já está aqui, ó. X mais 1 ao quadrado. Ok? Vamos revisar aqui, ver se a conta está certa. É isso aqui, né? Quando eu divido por x mais 1, fica x mais 1 vezes, beleza. Quando eu divido esse por esse, aí cai o x mais 1 ao quadrado e fica o x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado. Então aqui está errado, né? Aqui é 2. Achando estranho que a conta já tinha sido feita. Então aqui é x mais 2 ao quadrado. Beleza. Esse aqui cai um do x mais 2, está certo. X mais 1 ao quadrado. E esse cai o x mais 2, fica o x mais 1. Achei estranho porque aqui tinha aparecido igual. Então está faltando só o último, né? Vou imprensar aqui, porque é x mais 2 ao quadrado. Então, x mais 2 ao quadrado. Isso dá x2 mais 2x mais 4. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar, né? O A por esses caras, o B, e ver o que vai sobrar. Então, beleza. Eu vou dar um Ctrl C aqui, porque eu não vou me lembrar de tudo isso. E aí, vou dar o Ctrl C em tudo. Vou precisar disso tudo. Vou deixar isso aqui embaixo para a gente ficar vendo, né? Então, vamos escrever ali em cima o que é que a gente tem, certo? Vamos lá. A gente tem que 1 é igual a A que multiplica isso. Isso aqui a gente fez a continha, é esse carinha aqui, tá? Então fica A que multiplica x3 mais 3x2 mais 6x mais 4. Tá aqui, ó. Certo? Nós temos agora b que multiplica x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado, então b multiplicado por isso. Então nós ficamos com mais b que multiplica quem? x2 mais 2x mais 4.
mais C, que multiplica x mais 1 ao quadrado vezes x mais 2. Está aqui, ó, esse cara aqui. Então, a gente multiplica por x3 mais 3x2 mais 6x. Opa! X mais 1 ao quadrado, x mais 2. É isso aqui, né? Então, x3, eu estou botando errado, né? C, x mais 1 ao quadrado. Então, esse de baixo aqui, gente. Vamos corrigir aqui, ó. x3, aqui é 4x2, tá? Escrever direito. Mais 4x2 mais 5x mais 2. Mais d, não vai dar para escrever ali do lado, vou escrever aqui embaixo. Mais d, que multiplica quem? O d está multiplicado por x mais 2, x mais 1 ao quadrado. Cadê x mais 1 ao quadrado? Está aqui, ó. x2 mais 2x mais 1. Pronto. Feita essa conta aqui, eu vou apagar o que não me interessa, que eu já usei isso aqui tudo. E agora a gente vai escrever o sistema, né? Com x3, veja quem é que vai aparecer com x3. A, então nós temos assim, A com x3, né? C, então mais C, com x3, Ctrl, vai aparecer assim, A mais C, aliás, desculpa, vai aparecer 1 igual A mais C, x3. Com x2 vai aparecer 3A, então vamos escrever aqui, mais 3A, x2 mais B, mais 4C, mais 4C, 4C, x2 mais D. x2, beleza? X, quem é que aparece com x? Vamos ver? X aparece 6A, 6A, quem mais? 2B, 2B, mais 5C, 5C, mais 2D. X. E o termo constante? Quem é o termo constante? Mais, vou botar aqui embaixo, tá? Quem é o termo constante? Aqui aparece 4A. 4A. Aqui aparece mais 4B. Aqui aparece mais 2C. Termo constante. 2C e mais D. Ok? Pronto. Quando você compara esses dois polinômios, aparece um sistema, né? Por exemplo, aqui não tem x3. Então, a gente conclui que A mais C é igual a 0. x2 também não tem. Então, a gente conclui que 3A mais B mais 4C mais D também é igual a 0. Não tem termo em x. Então, 6A mais 2B mais 5C mais 2D também é igual a 0. E o termo independente é 1. Então, 4A mais 4B mais 2C mais D igual
Então tá aí o sistema que a gente precisa resolver. Tá certo? É um sistema grande. Eu vou preferir fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com a matriz dos coeficientes para escalonar esse sistema, tá certo? Então vou representar aqui a matriz. A matriz desse sistema é o seguinte. A igual a 1, o coeficiente do A. O B não tem, é 0. O C é 1. O D não tem, é 0. E o termo depois da igualdade, nesse caso, foi 0. Esse aqui, 3A, 1B, 4C e 1D. Esse aqui, 6, 2, 5, 2. Aqui foi 0, aqui foi 0. Aqui, 4, 4, 2, 1, aqui 1. Então está aqui a matriz que representa esse sistema, certo? O que é que eu vou fazer com essa matriz? Eu vou escalonar ela, tá bom? Vou escalonar ela. Como é que a gente faz escalonar? A gente procura eliminar todos esses caras aqui, né? Então, para eliminar esses caras, basta multiplicar essa por 3, aliás, por menos 3, e somar com essa, que eu elimino esse. Multiplicar por menos 6 e somar com essa, elimino esse. Multiplicar por menos 4 e somar com essa. Então, dá para eliminar esses 3. E assim por diante. Eu vou eliminando os caras para deixar o sistema na forma escalonada. Bom, eu poderia também tirar o valor de A e C aqui, jogar em todo mundo, né? Aí depois tiraria B em função de D, você substituía. Pode fazer do jeito que você quiser. Eu acho essa forma mais organizada. É um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas é mais organizada. Então, vamos escrever aqui a matriz. Escrevo a primeira linha, que eu não vou alterar. 1, 0, 1, 0, 0. Olha aqui, eu vou alterar. Multiplico essa por menos 3 e somo. Então dá 0. Menos 3, 0 e somo, então dá 1. Menos 3 mais 4, então dá menos 1. 0 e 1. 1, 0 e 0, 0. Então aqui eu já resolvi. Multiplico por menos 6, então dá 0. Menos 6 dá 0 mais 2, 2. Menos 6 mais 5 dá menos 1. E 0, 2 dá 2. Multiplico por menos 6, 0, 0. Então, beleza. E a última, eu vou pôr menos 4 lá em cima. Menos 4, então dá 0. Menos 4 mais 4 dá 0. Menos 4 vezes 0 dá 0, somado com 4 dá 4. Menos 4 mais 2, então aqui dá menos 2. E menos 4 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. Que dá 0 mais 1, então está aí. Certo. Essa matriz é equivalente à seguinte matriz. O que é que eu faço agora? Vou eliminar essas duas. Então, repete as duas primeiras. As duas primeiras é 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, menos 1, 1 e 0. Agora, eu multiplico essa por menos 2 e somo com essa. Então, fica 0. Aqui, 0, né? Menos 2, certo? Aqui dá menos 2 é menos 1, dá mais 2, somado com menos 1, dá 1. Menos 2 dá menos 2, somado com 2, dá 0. E aqui também dá 0. Beleza. E essa daqui eu vou multiplicar por menos 4. Então, quando eu multiplico a segunda por menos 4 e somo, aqui dá 0, e 4 vezes 0 é 0, né? Aqui dá menos 4, somado com 4, dá 0. Aqui dá mais 4, com menos 2, dá 2. Aqui dá menos 4, somado com 1, menos 3.
E aqui dá 1. Perfeito? Muito bem. Agora o que é que eu faço? Multiplico essa por 2 e somo com essa para eliminar esse cara. E aí o sistema fica escalonado. E o sistema, quando está escalonado, é simples de a gente fazer as contas. Então deixa eu copiar essa matriz. Eu não vou me lembrar das entradas dela. Para a próxima página. Vou dar um Ctrl V aqui. Está aí a matriz. Então essa matriz vai ser equivalente aqui matriz. Só me falta agora resolver a última linha. Tá certo? Que eu vou multiplicar essa por 2, por menos 2 e somar. Então tudo aqui vai se repetir. 1, 0, 1, 0, 0. Aqui 0, 1, menos 1, 1 e 0. Aqui 0, 0, 1, 0, 0. A outra vai se modificar. Porque eu vou multiplicar por menos 2, então aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá menos 2 mais 2, 0. Aqui dá menos 2, então menos 3. Menos 3. E aqui por menos 2, 0, 1. Então tá aí. Sabe que essa matriz agora, aqui está a diagonal principal dela e abaixo da diagonal está 0, portanto ela está uma matriz triangular. E aí eu tenho que o meu sistema fica agora assim, ó. A, B não tem, C, então A mais C igual a 0. Aí aqui fica B menos C mais D, então B menos C mais D também igual a 0. Aqui fica, não tem A, não tem B, C igual a 0, então C igual a 0. E aqui fica menos 3D, menos 3D igual a 1. Então tá aí o sistema, fica mais fácil de você resolver, né? Aqui nós já temos que o C é 0. Aqui a gente implica que o D é menos 1/3. Aqui, como C é 0, implica que o A é 0. Então, A também é 0. O C é 0, então o B é igual a menos D. Então, isso implica que o B é igual a menos D. Então, isso implica que o B é igual a 1/3. Pronto. Esses são os coeficientes que a gente encontrou, né, para aquela decomposição. Vamos olhar para a decomposição para a gente ver? Ó, a decomposição é essa aqui. Certo? Aliás, eu vou levar aqui. Essa é a integral que a gente quer resolver, né? Vamos lá. Pois opa, só porque eu não ficar indo e voltando. Vamos colocar aqui. E aí eu tenho que, estou querendo resolver essa integral. Certo? Essa integral aqui que eu quero resolver. Então, vamos olhar aqui para cima. Pela decomposição que nós encontramos, essa integral ela é igual a π vezes a integral de 1 sobre x mais 1 ao quadrado, que multiplica x mais 2 ao quadrado
dx. E está aqui a integral, né? Então, voltando para a nossa integral, a gente escreve, segundo a nossa decomposição, escreve assim. Isso aqui é igual. Vou já colocar em branco. Então, isso aqui é igual a π. Essa integral aqui, a gente decompõe ela assim. Agora vamos ver quem foi que sobrou, né? A, B, C e D. Vamos ver? O A foi 0, então aqui tem A, não aparece. A B, o C foi 0. Então só aparece que tem B e D, que é menos 1/3, B 1/3 e D menos 1/3. B é 0, C é 0. Tá certo? Então voltando para a decomposição, nós temos A é 0 e C é 0. Então essas duas não aparecem. Então só aparece essa, B por 1/3. Então a gente escreve assim, 1/3 da integral de 1 sobre x mais 1 ao quadrado dx. E D foi menos 1/3. Então menos 1/3 da integral de 1 sobre x mais 2 ao quadrado dx. Lembra que a integral é de 0 a 1, portanto, isso aqui é de 0 até 1, isso aqui é de 0 até 1. Beleza? Bom, eu posso apagar isso já, não preciso mais dessa continha aqui. Beleza? E aí, essa integral, agora a gente consegue resolver. Isso é igual a 1/3, né? O π sobre 3, que multiplica. Essa integral, ó, é a integral do tipo 1 sobre u, tá certo? Então, isso é menos 2 mais 1, então vai virar menos 1 sobre x mais 1, tá bom? Porque fica elevado a menos 2, soma 1, dá menos 1, você escreve embaixo. Então, essa dá essa integral daqui. Isso calculado de 0 até 1. Menos, aqui vai ficar π sobre 3. E essa daqui, tá certo? É igualzinha, né? Igualzinha, então vai ficar... vai virar mais, né? Porque vai dar x elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, isso fica 1 sobre x mais 2. Tá certo? Menos 1, escreve aqui embaixo. Isso calculado de 0 até 1. Portanto, eu posso botar o π sobre 3 em evidência. Né? Então, a gente vai escrever isso aqui, π sobre 3 em evidência. Aí nós ficamos com quando for 1, não é? Isso aqui vai ficar assim, menos, quando for 1, isso aqui dá 2, então 1 meio. Quando for 0, vai ficar menos 1, certo? Esse menos é esse menos que está aqui na frente. Aqui vai ficar mais, quando for 1, aqui dá 1/3, menos, quando for 0, dá 1 meio. Ok? Acabou-se. Só eliminar o sinal, né? Então, isso é igual. Aqui dá π sobre 3. E multiplica. Aqui dá menos 1 meio. Mais 1. Mais 1/3. Menos 1 meio. Portanto, isso dá quanto?
menos 1/2 dá menos 1, mais 1 desaparece. Então, isso dá π sobre 3. E esse mais 1, com esse menos 1/2, que esse menos 1 desaparece, fica só 1/3. Então, fica π sobre 9. Tá? Π sobre 9. Daí o volume daquele sólido, certo? Volume π sobre 9. Esse exemplo está aqui. Ó. A letra B. Ele quer que você gire em torno do eixo Y. Então a região vai ser a mesma, só que nesse caso, como é em torno do eixo Y, tá certo? O ponto seria esse, ó. O ponto que vai girar seria esse. Né? Seria o X. O raio seria o X. Se você tomar a mesma ideia da anterior, você se quebra, porque você tem que tirar o X dessa expressão, e você não consegue tirar o X dessa expressão. Né? A variação aqui ia ser em Y, então eu não consigo calcular o volume usando a área da secção transversal. Então a ideia aqui é usar a casca cilíndrica. Você veja que eu botei aqui um retângulozinho, né? Que é o que vai, quando girar, tá certo? Ele vai dar exatamente a casca cilíndrica, tá bom? E aí, para a casca cilíndrica, o que eu preciso? Eu preciso da distância, né? Que é o X, é o X. Preciso da altura, que é o f de x. E a fórmula, lembra como é que é? É 2π r, então fica 2πx vezes a altura, que é f de x. Então vai ter que resolver essa integral. Essa integral me parece que é mais simples de fazer do que a primeira, tá bom? Eu deixo isso para fazer no próximo vídeo. Bom, gente, eu cansei, tá bom? Obrigado aí pela paciência em chegar até esse momento. Um abraço e até o próximo vídeo.